A seguir, você vai ouvir um trecho do programa Bom Exemplo FM, da Rádio ABC. Aqui você pode ouvi-lo quando, como e onde quiser. E também pode mandar para os amigos, claro. Boa audição! Nós estamos com mais de um ano de pandemia e a gente ainda tem que fortalecer esse tipo de comentário, esse tipo de campanha. Use máscara, lave as mãos com água e sabão, coisas que podem salvar vidas e a gente ainda tem que ficar assim, repetindo e enxugando o gelo, como diz o meu convidado que eu converso agora, ele que é indicado do Destaques Bom Exemplo, .gruposinos.com.br para conhecer um pouquinho mais da sua carreira e está concorrendo na categoria Saúde. Mas eu digo assim, não é concorrer, é ser reconhecido. Todo mundo ali indicado nessa categoria já tem um trabalho incrível, um reconhecimento gigante da nossa parte aqui e da comunidade também. A gente ouviu falar muito do nome dele desde o ano passado, em função do coronavírus, em função da Covid-19, porque ele tem uma importância muito grande, uma importância enorme no mapeamento do vírus, em identificar as transmissões, enfim, um trabalho incansável mesmo, porque todo canal de TV que eu passo, lá está ele. Ele se tornou a minha régua moral, então eu penso assim, será que o professor Fernando Spilk ia ter orgulho se eu fizesse tal coisa? Bom, se ele não ia gostar, então não vou fazer. Na questão das medidas aí de distanciamento e de diminuição do contágio para a Covid. Brincadeiras à parte, bem-vindo ao Bom Exemplo, professor Fernando Spilk. Opa, bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom falar com vocês. E obrigado pelos elogios indevidos aí, mas é uma alegria estar aqui e já de pronto agradecer pela indicação, né? Nessa categoria que tem gente tão bacana, realizando trabalho tão meritório de reconhecimento, então é com muito orgulho que recebo essa indicação aí do Bom Exemplo. E essa indicação, professor, vem com muito gosto para o senhor e para quem também está junto nessa categoria, mas em função desse assunto que tomou conta das nossas vidas de uma maneira como antes nunca vista. Mas eu sei que a tua carreira, professor, começou muito antes de existir Covid, muito antes de pensar que um dia teria que trabalhar com isso. Como foi que o senhor veio parar aqui, falando assim, nesse caminho da saúde, dos cuidados com o outro, seja ele na saúde com as pessoas, com os animais, enfim, conta um pouco pra gente. Bom, eu fiz a faculdade veterinária, né, nos anos 90, e vocês sabem que aqui no Rio Grande do Sul a gente tinha, até meados do final da década passada, a gente praticamente não tinha virologia humana, né, estudos em virologia mais fortes sobre os vírus de pessoas, mas a gente tinha uma virologia veterinária de décadas, em virtude também da importância da pecuária no estado, tudo que aconteceu com a aftosa, o controle da doença. Então, se formaram gerações de virologistas veterinários. E eu, durante a faculdade, acabei me aproximando de uma pessoa que é um amigo querido até hoje, foi o meu primeiro orientador, o professor Paulo Rê, na URGS, e comecei a aprender virologia ali. Trabalhei com virologia animal basicamente até o final do mestrado. Quando aconteceu de eu ir para o doutorado, eu fui para a Unicamp, em São Paulo, e lá já comecei a trabalhar um pouco com virologia também de pessoas, né? E a virologia, ela é única, né? Porque a gente olha pelo lado do vírus e é exatamente um pouco que essa pandemia e toda essa história aí nos apresenta. O vírus circula entre as espécies e um dia ele vem para a espécie humana e pode causar problemas como esse ou vice-versa. Então, a gente acaba desenvolvendo meio essa visão pelo lado do micro-organismo e a gente meio que já não importa tanto qual o hospedeiro, o que nos importa é combater essas doenças de alguma forma. E aí, quando eu estava lá, eu tinha encerrado o doutorado, estava fazendo um pós-doc e um dia de manhã eu tinha uma viagem programada, minha filha Luísa era recém-nascida e a gente, naquilo de cuidar e tal, e ela acordou para mamar e eu fui levar para a mãe dela e aí perdi o sono completamente. E fui dar uma olhada na internet, né?
E das primeiras notícias que me chega de manhã é que a Fevale estava procurando pesquisadores. Olha, legal, para trabalhar na área ambiental, que era a única área da virologia que não tinha trabalhado ainda. Vim para cá, fiz concurso, passei aqui na universidade, a gente começou uma linha de virologia ambiental, que depois se expandiu para virologia veterinária, para virologia humana, em vários aspectos. E quando chegou ano passado essa hecatombe, né? Por uma série de motivos, acabei me envolvendo aí com o SARS-CoV-2 desde o princípio, com a Covid-19, e estamos aqui, né, tentando, como tu disseste, aí, esse trabalho árduo de conscientizar as pessoas e tentar também, de alguma forma, estudar e combater o vírus, né? Porque é um assunto tão sério, professor, mas, infelizmente, a gente sabe que ainda existe a sedutora, a encantadora e a carismática rede de fake news que convence muito mais rápido do que a gente, né? Do que o nosso trabalho aqui enquanto comunicador, do que o teu trabalho enquanto pesquisador e fonte reconhecida da área. Então, é uma luta diária entre tantos vírus que esse vírus a gente também possa agir nesse sentido. E eu vejo, assim, um mérito grande teu e da tua equipe em dialogar tanto com os meios de comunicação, porque eu te vejo em vários canais de TV, em rádio, aqui na ABC, o Guilherme Trescasco, que está aqui comigo hoje na mesa de som, fazendo toda a parte técnica, ele disse, não precisa me passar o telefone do Spilk, que eu já sei de cor. Então, assim, sempre uma presença constante nas entrevistas, conversando com as pessoas, e eu sei que é um desafio muito grande conseguir falar de um jeito que as pessoas entendam. Como que tem sido para vocês, para pesquisadores como o senhor, conversar com a comunidade tão frequentemente por meio da mídia? Eu tenho a impressão de que isso é uma obrigação do pesquisador, tentar fazer essa comunicação, sabe? Não é uma questão de escolha. Infelizmente, existe muito na academia ainda, principalmente na academia brasileira, né? Academia, me refiro ao ambiente da universidade, essa ideia de que alguns assuntos que a gente trabalha são tão densos que não adianta tentar levá-los para o público em geral, mas eu acho que muito pelo contrário, a gente tem que trabalhar no sentido de traduzir essas situações, porque vejam, isso que as pessoas estão vendo desde janeiro do ano passado, é o nosso dia a dia de trabalho na virologia. E vejam como os temas são complicados, como algumas coisas parecem inesperadas, para nós talvez não sejam tão inesperadas, mas como esses fenômenos, às vezes, eles são de conhecimento só da gente. E aí, quando a gente fala, vou citar um exemplo, por exemplo, agora, um caso que a gente está investigando aqui, fechando uma investigação que muita gente já falou que acontece, a questão das reinfecções. As pessoas muitas vezes não têm ideia de que é possível, mesmo tendo tido uma doença viral, se reinfectar com algumas delas, né? Então, a gente, o grande desafio, vou te dizer qual é, para nós, algumas vezes as coisas são quase que óbvias, só que nós temos que ter essa humildade de entender que não são, né? E tentar traduzir. E aí vem um outro desafio, que é traduzir sem simplificar e sem menosprezar a capacidade das pessoas de entender, porque às vezes também a gente vê umas simplificações assim que são inadequadas. E todo esse esforço, na verdade, a gente quer passar informação para que as pessoas entendam quais são as vias para se proteger, como lidar com a doença, como proteger as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o grande mote. Não adianta a gente chegar aqui e dizer, você tem que se vacinar porque eu acho que você tem que se vacinar. Não, a gente quer levar que as pessoas, confiando, né, na inteligência de cada um, né, nessa espécie maravilhosa que é o ser humano, né, que as pessoas consigam desenvolver o entendimento e entendam, não por lógica, mas por raciocínio absoluto, né, que as medidas de prevenção, que a vacinação, que algumas medidas que às vezes parecem duras, né, que elas fazem sentido. Então esse é o desafio, né, fazer com que as pessoas entendam com um volume de informações e uma tradução adequada aquilo que para nós às vezes parece tão claro, né, mas que a gente tem que ter essa humildade de entender que todo mundo desconhece muita coisa, né, e a gente conhece esse pedacinho daqui, a gente tenta traduzir para quem desconhece esse pedaço aqui,
mas que talvez tenha muitas coisas para nos ensinar de outras áreas. E é fundamental para a gente sair desse campo do eu acho, eu acredito. Eu acredito em máscara, não acredito. Eu acho que isso, eu gosto mais desse daqui. Numa outra ocasião em que a gente conversou, professor, o senhor até disse assim, acredito é tipo, eu acredito em Deus, eu não acredito. Eu gosto do Guns N' Roses ou do Rolling Stones, enfim. Tem que sair um pouco dessa ideia do gosto pessoal, assim, porque a gente está falando de ciência, a gente está falando de saúde e a gente está falando, acima de tudo, de pessoas que têm morrido em função da gente gostar ou deixar de gostar de determinada coisa que não depende disso. E eu me lembro de eu, quando criança, andar pelo desfile do 7 de setembro, lá na cidade de onde eu venho, de mão com o Zé Gotinha, ou de ter vacinação na escola. Então, era uma coisa assim, não tinha muito essa de questionar, sabe, o que essa vacina vai fazer comigo? Enfim, não tinha muito esse espaço. Qual é a chave que o senhor acha que a gente tem que virar agora, nesse momento que a gente está, ainda bem, né? Que bom, já vacinando as pessoas, vacinando bastante gente. Qual é a chave que a gente precisa virar nesse momento em se tratando de Covid, com a tua experiência toda, não só de SARS-CoV-2, mas de uma carreira inteira, professor? Olha, eu pegando esse mote que tu falou, né, tem aquela questão, né, quase aquela oração, né, de a gente entender que a gente tem que lutar pelo que necessita ser mudado e tem que ter a serenidade de aceitar o que não pode ser mudado. Tem coisas em que, infelizmente, o mundo não se baseia na nossa opinião, né? A natureza, de um ano para cá, nos mostrou claramente que ela não está muito preocupada com a nossa opinião, que ela vai interpor desafios, não é? Eu acho, assim, falando genericamente, né, que a gente ainda tem um tempo razoável de desafio perante esse vírus, que a vacinação, lamentavelmente, como as pessoas estão vendo, né, no Brasil tem uma velocidade complicada e em muitos países isso acontece, né, mas comparando, né, em dimensões, nós, Estados Unidos já está bem mais avançado, por exemplo, e que com essa vacinação lenta nós precisamos de atitudes coletivas e individuais, né, sim, de sacrifício, mas também de entendimento e de solidariedade. Né? E eu acho que nós fomos tão atingidos por essa doença e precisamos pensar isso, porque antes tarde do que nunca, muito pela falta de diálogo que se estabeleceu. Né? Nós vivemos nos anos 2010, na sociedade brasileira, também em outras sociedades no mundo, uma ruptura da capacidade de diálogo e de entendimento do outro, de uma maneira que infelizmente, eu acho, agravou muito as nossas condições de lidar, seja com crise econômica, seja com essa crise sanitária e outros problemas. Então, eu renovo meu apelo constante, né, ao diálogo, a buscar entender por que algumas pessoas colocam determinadas questões, né? Por exemplo, quando a gente fala de distanciamento social, nós não estamos falando para agredir ninguém. Quando a gente diz que a vacinação precisa ser ajudada com a atitude das pessoas, não é uma agressão. Não é espalhar uma mentira para dominar qualquer coisa. É muito mais no sentido de querer que todos se protejam, né? E a gente que está aqui no dia a dia do diagnóstico e da pesquisa, a gente tem histórias muito tristes para contar. Então, a gente quer que essas histórias cessem, né? E por isso fazemos sempre esse apelo aí para as pessoas pensarem, elevarem, né, seu nível de proteção e daquelas pessoas que estão à volta. Então, acho que esse é o grande desafio, né? Que todos os dias a gente ainda vai precisar, durante um bom tempo, né, de restabelecer, e tomara que seja um legado da pandemia, a reconstrução da capacidade de diálogo, né? Eu torceria muito por isso, essa virada de chave, que nós entendamos que realmente a gente precisa de aproximações, né, para recolocar o país, né, nos eixos. A gente vai precisar de dialogar novamente e nos reaproximarmos. Para enfrentar a pandemia, então, nem se fala. Professor, muito obrigada. Eu quero me despedir de ti te agradecendo e dizendo que a gente tem que virar o
o nosso leme para lá, é nessa direção que a gente quer ir. E assim me despeço, vou te deixar voltar para os teus compromissos aí, que eu sei que são vários. Tá bom, vou dar uma aulinha agora. Um bom dia e um bom fim de semana para todo mundo. Tá ótimo, obrigada, professor Fernando Spilk, que é um dos indicados na categoria Saúde, no Destaques Bom Exemplo. Eu te convido para acessar destaquesbomexemplo.gruposinos.com.br e lá conferir um pouquinho mais sobre o currículo dos indicados, que são todos aí reconhecidos, importantes, fundamentais. E o meu abraço para o professor Fernando Spilk.